Imagina tentar abrir um portão e a água simplesmente dizer não, literalmente impossível. Quando o rio empurra esses portões gigantes, eles se fecham sozinhos. A pressão é tão forte que a água sobe de um lado enquanto flui do outro. Resultado, nem o Hulk conseguiria abrir isso. Mas aí vem o truque genial. Pequenas abas na parte de baixo deixam a água passar. Quando o nível se iguala dos dois lados, a pressão some e o portão abre com facilidade. Esse design antigo é tão inteligente que ainda é usado hoje no Canal do Panamá. É assim que navios gigantes sobem e descem como se estivessem num elevador aquático. Só que tinha um problema. Os portões eram tão pesados que começaram a destruir as dobradiças. A solução? Fizeram eles óculos para flutuar. Sim, portões gigantes que flutuam. Engenharia antiga humilhando muita tecnologia moderna. Você morde um quebra-queixo super picante achando que só vai arder um pouco. Mas ele não é maciço. Ele é feito de camadas de açúcar. Quando o calor entra, as camadas de fora esfriam e as de dentro começam a ferver. Isso cria uma pressão absurda lá dentro. Aí você morde, a casca racha, a pressão é liberada, bum, açúcar derretido para todo lado. Resultado, queimaduras na boca e seus amigos rindo. Se inscreve antes que esse doce te ataque primeiro. Ela despejou o cimento direto num tubo de drenagem no quintal dela. O concreto secou e selou o cano por dentro. Só que esse tubo não era só dela, era do sistema de drenagem do bairro inteiro. A água da chuva ficou sem saída. Começou a voltar. Primeiro a rua, depois os quintais, depois as calçadas. Poças gigantes se formaram e viraram criadouros de mosquitos. Resultado? Vizinhos revoltados. Autoridades envolvidas. Ela foi considerada responsável e recebeu uma ordem clara. Ou conserta, ou paga $300 por dia. Se inscreve antes de tentar resolver um problema criando um desastre. Essa gorila fez algo que deixou cientistas sem reação. Coco sentava com sua cuidadora e aprendia palavras usando linguagem de sinais. Até que um dia, ela pediu algo novo, um gato. Trouxeram um gatinho cinza, bem pequeno. Quando Coco viu, abraçou com cuidado, como se fosse um bebê, e deu um nome a ele, All Ball. Ela escovava o pelo, carregava pelo quarto e repetia em sinais. Coco ama bola, mas uma manhã, o gatinho escapou e foi atropelado. Quando contaram a notícia, Coco chorou alto, como um lamento profundo. Mais tarde, quando perguntaram sobre o gato, ela fez apenas um sinal, uma única palavra: chorar. Porque algumas emoções não precisam de fala para serem entendidas. Isso aqui parece truque, mas é pura ciência com batata. Se você empilhar Pringles todas viradas para o mesmo lado, cada uma empurra a de baixo e mantém tudo no lugar. Só que tem um detalhe maluco. Como elas são curvadas, a pilha começa a se dobrar sozinha, para cima. O peso pressiona as da frente, o atrito impede que escorreguem e a curva continua crescendo. Quanto mais Pringles você coloca, mais a pilha se fecha. Até que você faz isso, encaixa as últimas por cima e fecha um círculo perfeito. Moral da história: não é só salgadinho, é engenharia crocante. Os médicos disseram que ele tinha um tumor gravíssimo, mas o que encontraram parecia pegadinha. Quando tinha 7 anos, ele engoliu um cone de trânsito de brinquedo. Sim, um cone, e esqueceu completamente disso. 40 anos depois, ele começou a tossir sem parar. Os médicos perceberam algo estranho. O pulmão direito estava ficando rígido. Fizeram exames, viram uma sombra suspeita nas vias respiratórias e correram achando que era câncer. Só que, ao operar, não era tumor nenhum. Era o cone de trânsito, lá dentro, há 40 anos. Depois que removeram o brinquedo, a tosse simplesmente desapareceu. Essa formiga não invade o ninho. Ela dá um golpe de estado completo. Ela espera do lado de fora do formigueiro inimigo, mata algumas trabalhadoras e esfrega os corpos nelas mesmas. Sim, é nojento, mas genial. Com o cheiro delas no corpo, ela se infiltra no ninho sem levantar suspeita. Lá dentro, vai direto ao alvo, a rainha. Borrifa um líquido que faz parecer que a própria rainha é a inimiga. Resultado, as trabalhadoras entram em pânico e destroem a própria rainha, achando que estão protegendo o ninho. E a verdadeira intrusa assume o trono, começa a ter filhotes, troca toda a colônia aos poucos. Moral da história: na natureza, às vezes você não conquista poder na força, conquista no disfarce. Quando uma formiga acha comida, ela libera um químico pelo corpo criando uma trilha para os outros seguirem. As outras chegam, comem
comem e reforçam o caminho com mais cheiro. Funciona perfeito. Até dar errado. Se a formiga líder se perde e volta para o ponto inicial, o cheiro vira um círculo. As outras seguem, e seguem, e seguem. Cada volta reforça o erro. O caminho certo some. Sem saída, elas marcham por horas, até morrer de exaustão. Se inscreve, imagina estar pilotando um avião, olhar para o lado e ver um jato sendo pilotado por um gorila. Foi exatamente isso que aconteceu. Um piloto ficou em choque, tentou denunciar o que viu e todo mundo riu da cara dele. Disseram que ele estava imaginando coisas. Só que aí, outros pilotos começaram a ver o mesmo gorila voador. A verdade? Os Estados Unidos estavam testando seu primeiro jato secreto e precisavam manter aquilo em sigilo. A solução genial e completamente insana, o piloto voava usando uma máscara de gorila, um chapéu coco e ainda mascava um charuto. Resultado, quem via achava que estava enlouquecendo e o segredo ficou muito bem guardado. Imagina ouvir música vindo dos seus próprios dentes. Essa mulher tinha certeza de que estava sendo espionada. Ela jurava que as músicas eram mensagens secretas transmitidas direto para a cabeça dela. Só que o motivo era bem mais bizarro e bem mais científico. Alguns dentes dela tinham restaurações. E sim, restaurações podem virar mini receptores de rádio. Quando as condições certas acontecem, sinais de rádio fazem essas restaurações vibrarem. O crânio vibra junto e o som nasce dentro da cabeça. Ou seja, nada de espiões. Ela não estava ouvindo vozes, estava ouvindo rádio direto da própria boca. Ele foi declarado morto, colocado num freezer e acordou 2 dias depois. Depois de um acidente de carro com a noiva, os ferimentos eram tão graves que os paramédicos cometeram o erro fatal. Declararam ele morto. Resultado? Foi parar numa gaveta de morgue congelado por 2 dias, até que ele acordou. Começou a gritar e os funcionários correram achando que estavam num filme de terror. Milagrosamente, ele sobreviveu e foi liberado para voltar para casa e reencontrar a noiva. Só que quando ela abriu a porta, entrou em pânico. Ela tinha certeza absoluta. O noivo tinha virado um zumbi. Essa mulher convenceu uma cidade inteira, usando uma galinha. E não, isso não é metáfora. Ela rabiscava mensagens num ovo, enfiava de volta dentro da galinha, e horas depois, o mesmo ovo reaparecia escrito: Cristo está chegando. Pronto, nascia um milagre. Ela dizia que tinha poderes divinos, que a galinha era abençoada, e gente vinha de longe só para ver o pássaro santo. Pagavam moedas, compravam poções falsas, acreditavam em tudo, até que a história saiu do controle. Uma pessoa foi morta, e ela acabou enforcada por assassinato. Mas o mais assustador vem agora. Mesmo depois da morte dela, as pessoas ainda compravam pedaços da pele dela como amuletos para afastar o mal. Moral da história: quando alguém quer acreditar, qualquer galinha vira milagre. Esse ovo entrou na garrafa, sem ninguém encostar nele. Você coloca papel em chamas dentro da garrafa e posiciona um ovo cozido na boca. O fogo esquenta o ar lá dentro. O ar se expande, tenta sair e o ovo começa a se mexer sozinho. Quando o ar esfria, a pressão interna cai. A pressão de fora fica maior. Resultado? O ar empurra o ovo para dentro da garrafa. Para tirar, é só soprar ar quente e o ovo sai inteiro. Se inscreve ou esse ovo vai te desafiar em público.